Olá, começa agora mais uma edição do JR Entrevista e no programa de hoje nós vamos conversar com o deputado federal Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco. O deputado é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e também faz parte da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo. Seja bem-vindo ao JR Entrevista, deputado. Olha, agradeço o privilégio de poder participar do JR Entrevista e é muito bom poder conversar sobre o momento que o Brasil vive, sobre a nossa agenda legislativa e sobre a agenda do Congresso Nacional. Exatamente. Nós vamos conversar pela pauta do Congresso em ano eleitoral. Quais seriam as prioridades na Câmara nesse ano, que é mais curto por conta exatamente da eleição que o senhor citou, deputado? Olha, primeiro eu quero publicamente agradecer a confiança que recebi para poder representar a Câmara Federal à frente da presidência da Comissão de Defesa do Consumidor, que é, sem dúvida alguma, das comissões mais importantes do Congresso Nacional. E aí nós fomos eleitos na comissão por unanimidade e isso só aumenta a nossa responsabilidade para que nós possamos fazer um bom trabalho. Eu disse recentemente que o nosso papel na comissão não é ser de direita, de esquerda, de centro. O nosso papel institucional é trabalhar pela Agenda Brasil, que a gente possa ter um olhar para o setor produtivo, para o desenvolvimento econômico, mas, sobretudo, na defesa do consumidor e daqueles que mais precisam, né? Por isso que a gente vai pautar o nosso mandato de um ano dentro da comissão nessa direção. A gente vai fazer algumas audiências públicas importantes. Uma delas, já aprovamos um requerimento convidando o presidente da Petrobras para poder falar sobre os aumentos de combustíveis, sobretudo da gasolina e do diesel, que a gente está tendo nos postos de combustíveis, que está afetando a população brasileira. Aprovamos um requerimento convidando o presidente do Banco Central, Dr. Roberto Campos, que é um quadro profundamente qualificado, e eu tive a oportunidade de ser relator da autonomia do Banco Central no ano passado, uma pauta importante para o Brasil, mas a gente quer poder discutir, né, a inflação no Brasil, que hoje está penalizando aqueles que mais precisam, né? E terceiro, um pilar importante, que é a questão do setor energético. A gente está tendo, né, em vários estados do Brasil, por exemplo, no estado do Ceará, do Pernambuco, entre outros, aumento em mais de 18% na conta de energia. Cada vez menos a população brasileira está perdendo o poder de compra, né, a capacidade de investimento e poder prover o seu sustento. E a gente está vendo, né, o aumento da gasolina, o aumento do gás de cozinha, agora o aumento, né, da conta de energia. Então, é esse debate que a gente quer fazer na comissão com muita seriedade, com muita responsabilidade, sobretudo em defesa do povo brasileiro. O deputado também é bastante envolvido na discussão do projeto, o projeto que discute aí na Câmara dos Deputados, estabelece um piso nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Qual é a situação desses profissionais hoje no nosso país? Olha, nós vamos aprovar o piso salarial, né, dos enfermeiros do Brasil. O Brasil tem uma dívida histórica com a classe da enfermagem, que provou agora que tem um papel fundamental na construção da nossa cidadania. Eu acho que todos nós, né, que fazemos política, eu acho que toda a sociedade precisa reconhecer a importância do médico e dos profissionais de saúde, sobretudo os enfermeiros. Então, da mesma forma que a gente tem o piso salarial dos professores, nós temos outros pisos salariais, é mais do que justo, né, que a gente crie o piso salarial dos enfermeiros para que eles possam cada vez mais ter um sustento, né, de melhor qualidade, ter uma melhor renda familiar, para que ele possa, né, cumprir o seu papel, o seu trabalho e poder ajudar a salvar vidas, que milhões e milhões de enfermeiros ajudaram a salvar nesses últimos 2 anos, infelizmente, de Covid no Brasil, onde o país perdeu mais de 640 mil brasileiros. Ou seja, os enfermeiros tiveram muita coragem, né, para ajudar a saúde pública e, sobretudo, salvar vidas. Deputado, a gente já está no mês de maio, fechando aí o primeiro semestre e estamos em ano de eleições majoritárias. É possível votar ainda algum projeto importante na Câmara? Que projeto o senhor acredita, que assunto o senhor acredita que pode ser discutido e aprovado ainda antes das eleições? Olha, muito boa pergunta. Eu digo sempre que eu sou um defensor dos programas sociais.
Eu defendo o Bolsa Família, o Pronatec, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, o Auxílio Brasil, né? Vários programas são fundamentais para o país, né? Agora, eu digo sempre que um dos maiores programas sociais do Brasil é o emprego e a renda. É o emprego que traz dignidade, traz oportunidade e traz felicidade para as pessoas. Eu tenho defendido que nesses próximos 3, 4 meses o Congresso possa focar a sua agenda na área econômica, que a gente tente avançar na reforma tributária, que a gente possa fazer uma discussão para ampliar a capacidade de investimentos no Brasil. Infelizmente, o Brasil hoje é um dos países da OCDE que menos investe de receitas discricionárias. O Brasil tem uma receita de 3,5 trilhões e está investindo esse ano 50 bilhões apenas. Isso tudo para fazer investimento em portos, aeroportos, rodovias, estradas, infraestrutura. Eu sou um defensor da volta do investimento. Então, eu tenho defendido que a gente vote medidas, né, que possam ampliar por parte do governo federal a capacidade de investimento, né, e dessa forma a gente fazer com que o Brasil volte a crescer. Não só do ponto de vista do investimento público, que é fundamental, mas também do investimento privado. Eu, certa feita, conversava com o presidente do Banco Central, o doutor Roberto Campos, e ele me dizia: olha, Silvio, o mundo tem quase, né, mais de 3 trilhões, né, à procura de investimentos, né, recursos de uma monta muito grande. Não falta, ou seja, dinheiro que fica no banco da Espanha, que fica no banco francês, praticamente rendendo a juros zero, né, zero de rendimento, e esse empresário, esse investidor, à procura de investimentos. Então, o Brasil é uma janela de oportunidades, né? Eu acredito muito nisso, e é fundamental que a gente possa buscar parcerias públicas privadas para trazer o investidor estrangeiro para investir no Brasil, e com isso a gente vai ter a roda da economia para fazer com que o Brasil cresça, se desenvolva e gere emprego e renda, que é nisso que a gente acredita. Deputado, por falar em emprego e renda, vamos lá na base, que são os municípios. Foi promulgada aquela emenda que isenta de responsabilidade os municípios de conseguirem gastar 25% do orçamento, que seria obrigatoriamente na saúde. Como é que está essa situação, dessa discussão lá na Câmara? Olha, eu trabalhei nessa pauta, eu fui até relator da PEC 13 e depois virou a PEC 119 no Senado Federal, que autoriza, pela Constituição Federal, a gente obriga que 25% que se invista constitucionalmente seja na educação. E como a gente teve um processo de pandemia no Brasil, no ano de 2020 e 2021, praticamente muitos alunos e escolas, infelizmente, não tiveram aula. Então, não tinha sentido você gastar um dinheiro, né, se não estava tendo a aula para o aluno, né? Então, a gente preservou o bom gasto público. Não adiantava o prefeito ter que gastar por gastar só para cumprir os seus 25% da educação. Pensando nisso, a gente autorizou, né, que o dinheiro que não foi gasto nesse ano de 20 e 21, ele possa ser gasto agora, seja gasto com qualidade, com eficiência e, sobretudo, pensando na qualidade do conteúdo pedagógico das escolas. Não adiantava no final do ano o prefeito, porque tem que gastar o dinheiro, comprar fardamento, comprar ar-condicionado, né? Tá trocando carteira escolar, né, sem muitas vezes ter a verdadeira necessidade. Então, eu acho que foi uma medida construída por quase unanimidade dentro do Congresso Nacional, foi promulgada na semana passada pelo Senado Federal, pelo senador Rodrigo Pacheco, e a gente agora espera que o bom gestor público ele possa investir bem na educação, porque já dizia Paulo Freire, né, um dos maiores educadores do Brasil, que só através da educação é que nós vamos conseguir construir um país mais justo, mais solidário e melhor para se viver. Nós lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, também no portal R7, no Play Plus e também em nossas redes sociais. Deputado, e por falar em educação, como é que o senhor analisa o efeito da pandemia na educação de crianças e jovens? Olha, muito preocupante, né? Infelizmente foram 2 anos muito difíceis, né, para a educação pública brasileira. E a gente precisa fazer um envolvimento dos entes federativos do Brasil
envolvendo os estados e municípios, né, para que a gente possa fazer uma ampla força-tarefa para incentivar a educação pública brasileira. A gente precisa desde dar um reforço na base, né, desde o ensino, desde os ensinos iniciais, né, o ensino básico, o ensino fundamental 1 e 2, para que a gente possa, já que a gente teve 2 anos, né, onde muitos alunos perderam a oportunidade de estar na sala de aula, a gente precisa poder fazer um reforço educacional. É isso que a gente tem defendido dentro do Congresso Nacional, para que possa haver, por parte do Ministério da Educação, estímulos, né? Que ele possa incentivar a educação através de programas, né? De reforço de português e matemática, que a gente possa incentivar as escolas nos finais de semana, pelo menos no dia de sábado, dar um reforço para aqueles alunos que perderam aulas em temas específicos, em matérias específicas, para a gente possa ter, de fato, uma retomada, né, do ensino brasileiro. Graças a Deus, a pandemia está passando, né? A gente está vendo uma melhora considerável nos indicadores de morte por Covid, a gente está voltando à normalidade, mas é hora de um esforço coletivo para que toda a sociedade brasileira, né, desde a participação da família, dos professores, dos entes federados, governo e prefeitura, para que a gente possa melhorar a qualidade da educação, que a gente possa fortalecer o combate ao analfabetismo e estimular também a leitura. Eu recebi um dado recentemente que a cada 10 jovens brasileiros que chegaram aos 15 anos, sequer leram 2 livros na vida. Isso é preocupante. Isso é preocupante, porque a leitura é fundamental. A gente hoje vive numa sociedade muito bem informada, né? Hoje, a maioria dos jovens hoje tem uma informação pelo celular ou por alguma informação de uma rádio, de um blog, de uma notícia televisiva, mas está faltando cada vez mais conteúdo, né, pedagógico, preparo, muitas vezes, intelectual, para que essa criança, para que esse jovem, que esse adolescente, se prepare para o mundo e para o mercado de trabalho. É por isso que eu sou um defensor da boa qualidade da gestão pública educacional brasileira. O senhor é autor da lei que trata do parcelamento da dívida previdenciária dos municípios, né? E agora os municípios brasileiros vão poder reparcelar essas dívidas em até 240 meses. Como é que essa iniciativa melhora a situação financeira das prefeituras? Olha, o Brasil tem praticamente 2.500 municípios sem conseguir, muitas vezes, pagar a sua dívida previdenciária. Para você ter uma ideia, muitos municípios hoje gastam mais dinheiro com a Previdência do que com a sua capacidade de investimento. Eu recebi um relatório recentemente da Confederação Nacional dos Municípios. A maioria dos municípios do Brasil, especificamente 82% hoje, vivem de recursos de operações de crédito aqui de Brasília, ou dinheiro de FPM, ou recursos de emendas parlamentares, ou de convênios que a gestão municipal possa vir a fazer. Então, como a gente tem hoje um baixo investimento, né, porque eu digo sempre que o futuro do Brasil, ele não está apenas aqui em Brasília, ele está, sobretudo, nos municípios. Até porque são nos municípios que nós temos as nossas maiores carências sociais. É no município que a gente tem um problema da falta de calçamento, a falta de pavimentação, a falta de um posto de saúde que funcione, a falta de uma educação, de uma creche de qualidade, a falta de incentivo de apoio para o trabalhador rural, para o homem do campo. É nas cidades que a população vive. E quando você pega a Constituição de 88, antes da Constituição de 88, 70% do que se arrecadava no Brasil ficava nas mãos, né, 60% de estados e municípios e 40% nas mãos da União. Nesses últimos 30 anos, a pirâmide foi se invertendo. Hoje, 60% fica nas mãos da União e 40% nas mãos de estados e municípios. Ou seja, cada vez menos os municípios têm capacidade de investir. Então, muito se fala em descentralizar o orçamento, mas pouco se vê, de fato, essa descentralização dos recursos, né? Perfeito. Cada vez mais a gente vê uma grande concentração nas mãos da União e os prefeitos
com aquele velho pires na mão, atrás de recursos aqui em Brasília, para poder prover investimentos em programas sociais. Então, pensando nisso, né, tendo em vista esse problema previdenciário que os municípios têm, nós propomos a nossa PEC 15 lá atrás, que depois foi incorporada à PEC emergencial, né, do nosso querido amigo e relator deputado Hugo Mota, né, que a gente conseguiu autorizar que os municípios, no lugar de pagar as suas dívidas previdenciárias em 60 meses, a gente conseguiu alargar para 240 meses. Ou seja, uma cidade que hoje paga, por exemplo, uma cidade pequena do Brasil ou de médio porte, R$200 mil com dívida previdenciária por mês. Ele reparcelando, ele vai pagar 30, 40 mil no máximo. Então, vai sobrar aí 160 mil para ele poder fazer investimentos na cidade. Então, ali você melhora uma creche, melhora uma escola, faz um calçamento, né? Ajusta a iluminação pública. Então, o principal intuito nosso com a aprovação desse projeto, né, dessa PEC que nós construímos, foi dar segurança jurídica aos municípios, ajudar no ajuste fiscal das cidades, organizar o arcabouço fiscal previdenciário, mas, sobretudo, dar mobilidade para que os prefeitos e gestões municipais e prefeitas possam ampliar a sua capacidade de investimento, que cada vez é menor, infelizmente, no Brasil. O senhor falou no início sobre a convocação da Comissão de Defesa do Consumidor, ao qual o senhor é presidente, da convocação da Petrobras, do Banco Central. Que outros assuntos, que outras pautas a comissão poderia destacar como importantes a serem discutidas também? Olha, eu tenho trabalhado, a gente está, como você bem disse, focado no aumento da inflação, que está preocupando a toda a população, o aumento da gasolina e do diesel, né, que tem impactado no bolso da sociedade. Gás de cozinha. Gás de cozinha, como também impactado no escoamento da produção, na indústria, tudo isso gera um efeito negativo, né? E terceiro, na situação energética do Brasil, com esses aumentos preocupantes que a gente está vendo. A gente quer focar também, né, na questão da internet, né? Eu acho que a gente está vivendo uma era globalizada, a gente está vivendo um momento em que cada vez mais brasileiros estão com seu telefone, com seu smartphone, cada vez mais a gente está tendo operações remotas, né? Hoje você quer comprar uma camisa que você está usando aí azul, você vai ali na internet, compra, divide, parcela e tal. Então, assim, essa relação pessoa jurídica com o consumidor de forma remota, ela precisa ainda ser melhor organizada juridicamente, ela precisa ter um arcabouço, né, legal. Até, né, porque é algo relativamente novo. Né? Esse boom de compras pela internet, e-commerce. Isso. Até o próprio Código de Defesa do Consumidor, que trata de direitos, deveres do consumidor, quando a gente já trata, né, dessa questão remota, online, né, de compras digitais, compras online, isso ainda é muito solto, né? Então, a gente quer ver como cada vez mais a gente cria projetos, regras, né, que não burocratizem, mas que dê segurança para o consumidor, para que o consumidor possa ter a tranquilidade de saber aquilo que está comprando, ele de fato vai ser entregue, se não for entregue, quais são as seguranças que ele tem. Eu acho que essa relação, ela precisa cada vez mais passar por uma organização institucional. JR Entrevista vai para o intervalo e na volta a gente vai falar também sobre o grupo de trabalho que vai discutir o semipresidencialismo. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente conversa o deputado federal Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco. O senhor faz parte do grupo de trabalho que discute o semipresidencialismo. Quais são essas discussões especificamente? Vamos explicar um pouquinho mais do semipresidencialismo para os nossos telespectadores. Olha, nós temos no Brasil, né, o modelo do presidencialismo, né, onde o presidente ele é eleito pelo voto popular de forma democrática, e, a partir daí, ele passa a governar o Brasil, né? Passa a cuidar do poder executivo e preservando um diálogo institucional com o poder legislativo, com o poder executivo e com a sociedade civil organizada, que é o modelo americano, ou seja, o modelo brasileiro é o modelo
que acontece nos Estados Unidos. O semipresidencialismo é um modelo mais moderno, né, que existe, né, na Europa, sobretudo nos principais países europeus, né, na Alemanha, na França, na Espanha. Você tem um modelo do semipresidencialismo, que a população elege o presidente, né, e o parlamento, né, escolhe, né, e o presidente indica o primeiro ministro, né, para que esse ministro ele possa ter a sustentação do parlamento, né, e a partir daí toda a pauta governamental, né, o primeiro ministro ele possa vir a cuidar dessa pauta governamental. Ou seja, se você tem um primeiro-ministro que defende tais programas e essa base de sustentação do Congresso também aprova aquela pauta e defende, a gente vai ter uma celeridade, né, na execução do orçamento, na execução dos programas, dos projetos e tal. E vai, quer queira ou quer não, ampliar também um debate institucional, né, entre o presidente e o próprio primeiro-ministro. É muito diferente do parlamentarismo? Não, é um modelo, o semipresidencialismo, né, ele dá força ao parlamentarismo. O primeiro-ministro, né, ele passa a ser o maestro, né, da condução da gestão social e econômica do Brasil. Ou seja, isso é uma pauta que está sendo discutida na Câmara, é um debate ainda muito prematuro, né? Tem gente que defende, tem gente que é contra, tal. Eu gosto do modelo atual, né? Eu sou um defensor hoje do presidencialismo, estou participando da comissão do semipresidencialismo, até para ouvir, para cada vez mais construir ideias sobre esse tema específico. O senhor defendeu, inclusive, ouvir os ex-presidentes da República, né? Isso, eu acho que o modelo nosso, um modelo presidencialista, desde que ele tenha um bom diálogo com o Congresso e cada um tenha o respeito institucional, é um modelo positivo. Agora, isso não impede, né, que para a possibilidade do Brasil ter o semipresidencialismo só a partir de 2030, né? Ou seja, então a gente tem muito tempo ainda, né, dentro da comissão para discutir esse tema, pegar o que funciona no mundo, né, quais são os prós, quais são os contras. Agora, naturalmente, na hora que você tem um Congresso forte, um Congresso independente, um Congresso que o primeiro-ministro tem a pauta que defenda e tem o apoio do Congresso, automaticamente a gente tem um modelo muito mais célere para que a agenda legislativa possa avançar. Agora, é um modelo que tem ainda muitas interrogações em relação a essa pauta. A gente precisa cada vez mais debater, discutir, tem muita gente boa participando. Meu avô dizia que quem ouve erra menos. E uma das características que eu tenho é essa. Eu gosto muito de ouvir para poder cada vez mais formar opinião e a gente defender sempre o que for melhor para o Brasil. Deputado, a gente tem um tempinho para mais uma pergunta rápida, uma resposta rápida também. Como é que o senhor avalia a expectativa da eleição presidencial para esse ano? Vai ser muito acirrada, muita discussão? Olha, é uma eleição muito dura, uma eleição muito tensionada. Eu torço como brasileiro, né, independente de posições ideológicas, que a gente possa ter no Brasil um debate de conteúdo. Eu acho que um debate pontual sobre religião, sobre tensionamento institucional, um debate onde vai se aflorar o ódio, né, o tensionamento, briga de torcida, eu acho que não é bom para o Brasil, né? Eu, como democrata, eu defendo que a gente possa, os candidatos a presidente da República, cada um defender as suas ideias, os seus programas, as suas propostas, e torço que nós possamos ter um debate de conteúdo, né? Onde a gente não fica um debate não contra nós, contra eles, mas que a gente possa votar nos candidatos que possam apresentar uma agenda programática para o Brasil, que dialogue com a agenda econômica, mas, sobretudo, com a agenda social. Eu acho que a gente não pode esperar mais 4 anos, a gente precisa, passar da pandemia, fazer com que o Brasil volte a crescer, se desenvolver e o Brasil voltar a ser feliz de novo. Tá certo, JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7 e também no Play Plus. E, é claro, em nossas redes sociais. Obrigado pela presença, deputado. Muito obrigado. JR Entrevista volta em uma próxima edição. Até lá.